Vamos lá, vamos que vamos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver quem está presente aqui na aula. Agradecer a presença da Amanda, Ana Clara, Arthur, Fabrício, Alessa, Isabela, Isaac, Levi, Lohane, Maria Eduarda, Matheus e Vivian. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Cedinho de manhã, sei que não é fácil, né? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E eu vou agora partilhar nossa tela para a gente ter o quanto antes, né, nossa primeira aula de conteúdo, para não ficar atrasado em relação às outras turmas. Beleza? A tela de chat está aberta aqui para quem chegou agora. Estou acompanhando o bate-papo em tempo real, então vocês podem colocar suas dúvidas. Se não quiser levantar a mão aí no aplicativo, para eu te dar a voz, tu participar por voz, põe aí tua pergunta que eu estou acompanhando em tempo real. Mas simbora. Vou mostrar agora o nosso quadro virtual. A gente dá uma passeada nele e ver como que vai ser a nossa primeira aula de física, né? Tá aqui ele, ó. Galera, falando com o professor Alexandro, a aula tá aqui, a aula da semana do dia 23 ao dia 27, tá? O assunto vai ser dinâmica e as leis de Newton. Acredito que vai dar tempo a gente começar as leis de Newton, mas dependendo da interação com vocês, eu acredito que não dê tempo de acabar. A gente deixa para a próxima aula a lei de Newton que faltar. Mas conversando com esse professor de física de vocês, o Alex, né, ele me falou que ele havia visto com vocês toda aquela parte de movimento. Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniformemente variado. Né, MRU, MRUV. Viu com vocês um pouquinho de vetores. Então, toda essa parte chamada de cinemática, que é a parte do movimento que estuda a parte da física, que estuda o movimento das coisas, olhando para as consequências. Quais são as consequências do movimento de um corpo? Velocidade, espaço, tempo, aceleração. Então, vocês estudaram isso, viram algumas fórmulas, a fórmula do sorvete, né? A fórmula do sorvetão, enfim, vários nomes, né, para a gente decorar as fórmulas do MRU e do MRUV. Assunto muito recorrente, que cai com força em exames externos, tanto da UF, quanto do Enem, quanto de escolas militares, tá bom? Sorvete não, Matheus? Travou só pro Isaac? Ou travou para todo mundo? Deu uma travada aqui pra mim também, mas nada que atrapalhe não. Show, galera. Resumindo, o que é que eu disse até agora? Que o Alex me passou, ex-professor de física de vocês, me passou o que ele viu até agora com vocês. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento, e um pouquinho de vetores. Beleza? Só até agora foi isso que eu disse. Então, na aula de hoje, dia 23, a gente vai estar estudando, dando início a esse conteúdo, chamado de dinâmica, tá? Que é a parte da física que estuda o movimento. Então a gente vai continuar estudando o movimento, só que agora a gente vai se preocupar com quem causa. Quem é que causa, por exemplo, o movimento de queda dessa garrafa? Quando eu soltar, existe uma força. Então a gente vai se preocupar agora com as forças. Beleza? Elas são as responsáveis por causar os movimentos. Então, contextualizando um pouquinho a parte histórica, eu vou deixar para vocês lerem lá no livro, os mais curiosos, mas eu não posso deixar de falar um pouquinho, pois tem 3 grandes pensadores, filósofos, né, cientistas,
que contribuíram de forma significativa para esse estudo do movimento. O primeiro deles, Aristóteles. Tá? Aristóteles foi um cara que nasceu na Grécia Antiga, viveu em Atenas, e ele, como filósofo, discutiu vários assuntos de várias áreas da ciência, e um deles foi movimento. Conta-se na história da física que ele foi um dos principais a dar início à discussão sobre o movimento dos corpos. Então, Aristóteles teve papel fundamental para o estudo do movimento, porque foi ele que deu início, o pontapé inicial. Ele que veio com as primeiras ideias, provocando discussão na comunidade científica e filosófica da época. Beleza? Em seguida, vieram vários outros, mas um de especial importância foi Galileu Galilei, muito conhecido, tá certo? Um cientista italiano, fez experimentos, começou a introduzir na comunidade científica o conceito de método científico. O que é método científico? São regrinhas que você tem que seguir para poder descobrir alguma coisa nova. Né? Hoje em dia, para a gente comprovar uma hipótese, para ela virar uma lei, né? Como a gente vai estudar hoje as leis de Newton, elas tiveram que passar por formulação de hipótese, por experimentação, né? Por criação de teorias, testagem dessas teorias. Então tudo isso é chamado de pensamento científico, método científico. Galileu Galilei foi um dos primeiros a introduzir isso, tá? A importância de se ter uma sequência para se descobrir alguma coisa nova e ter ela como verdade. E depois dele, depois de Galileu Galilei, veio Isaac Newton. Aí eu não preciso falar nem da importância desse cara, né, para esse estudo, porque ele leva o nome de leis. Leis que até hoje são estudadas, de tão importantes que são, porque foi ele que resumiu todo o conhecimento até a época dele, tá certo? Sobre movimento. Todo o conhecimento que foi descoberto até ele resumiu em 3 leis, que a gente vai tentar ver elas hoje. Então essa é a parte de introdução. Olhem a definição. O que é dinâmica? Olha aí em cima. Vivemos em um universo repleto dos mais variados tipos de movimento que fascinam o ser humano. Por exemplo, um tipo de movimento que mais eu tenho curiosidade, né? Que mais eu admiro, é o movimento dos corpos celestes. A gente chama de gravitação, o nome desse estudo, movimento dos corpos celestes. Então, o estudo do movimento a partir das suas causas. Então, a gente vai estudar o movimento dos corpos olhando para quem causa o movimento, que são as forças. Tranquilo? Então, é necessário que você saiba o que é força. Olha aí a definição que eu coloquei. Ó. Tirei de alguns livros, misturei. Essa aí foi a definição que eu decidi colocar nesse quadro virtual, que já está disponível para vocês no Google Sala de Aula. Baixem esse quadro, pessoal. Baixem esse quadro ou acessem ele e cliquem nos links. Ó. Aonde tiver o link do YouTube, o logotipo do YouTube, com o meu avatar, com o dedão dizendo aí, ó, clica aí, ó. Se tu clicar, tu vai ser direcionado para um vídeo, vários vídeos de canais que eu curto, tá certo? Deixa eu passar a propaganda aqui. Tá aí. Esse vídeo aqui tá no canal de um cara aí, mas é de um programa chamado Mythbusters. Antigão, chamado Caçadores de Mitos. Então eles faziam experimentos, nesse programa eles fazem experimentos para desvendar os mistérios, né? O que se tem como mito ou verdade. É muito massa. Mythbusters. E aí, nesse vídeo, dá para você ver o que é uma força. Presta atenção na definição que eu coloquei aqui em cima. Ó.
Acompanha o mouse aí, ó. A força é o agente físico capaz de... Eu vou até destacar as partes mais importantes da definição. A força é o agente físico capaz de... Olha aí, ó. Tô destacando aí para vocês. Parar ou causar movimento. Se ela não para movimento, se ela nem causa movimento e nem para, ela vai causar deformação. Então é isso que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, ó. Depois vocês veem esse vídeo aí, mas com som, tá? Ele é um vídeo de 1 minuto só, rapidinho, que é um corte do programa para você ver o efeito de uma força. Ele vai filmar um cara levando tapão seguro mesmo no rosto, pelo bem da ciência, claro. Olha aí, ó. Na super câmera. Aquela câmera que filma em mais de 1400 frames, quadros por segundo. Na super câmera, a câmera super lenta. Observem, a mão vai fazer uma força no rosto, vai provocar movimento e deformação. Olha a deformação causada no rosto pela força da mão. Na super câmera, né? Em câmera super lenta. Dá pra ver que o rosto do cara se movimenta. E como a nossa pele é elástica, tem a propriedade de deformar e voltar, né, pro seu formato original. Você vê a deformação causada no rosto dele, ó. Ufo. Tá? Depois vocês veem aí na íntegra. Vamos voltar aqui para nossa aula. O que é que eu quero que fique na cabeça de vocês? Definição. O que é força? Força é o agente físico capaz, 3 coisinhas. Ou causa movimento, ou para movimento, ou causa deformação. Ok? Então a gente pode classificar as forças em 2 grandes grupos. Galera, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer comentário, podem colocar aí no chat. Ou levanta a mão e participa da aula, que a aula fica mais interessante com a participação de vocês. Então a gente vai classificar aqui as forças em 2 grupos. O primeiro grupo, forças de ação à distância. Deixa eu destacar aqui, ó. Aqui, forças de ação à distância. O próprio nome está te falando. São forças que não precisam de contato. Olha o segundo tipo de força. Forças de contato. Só existem esses 2 grandes grupos de força. Ou as forças precisam de contato para poder existir, ou as forças não precisam de contato. Elas existem agindo à distância. Deixa eu pegar uma setinha aqui para poder apontar para vocês, ó. Pronto. Aqui. Vamos pegar o exemplo da força magnética aqui, ó. Pergunto a vocês. Pergunta retórica, tá? Pergunta que não precisa, você precisa responder só para você mesmo, tá bom? Força magnética. Ela precisa encostar no objeto para poder puxar ele. Ela precisa encostar no metal para poder atuar, atraindo esse metal. Não, né? A força gravitacional, que a gente chama comumente, né? Ela é muito chamada, essa força que eu usei como exemplo no início da aula. Se eu soltar essa garrafa, qual é o nome da força que está agindo nesse corpo? A distância. Né? A Terra, o planeta Terra, ele não precisa estar encostando nessa garrafa para poder puxar ela para baixo. Então, a força gravitacional, o que a gente chama de força peso. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Não, né? Escutei o barulhinho de levantar a mão. Não, acho que não. A força gravitacional, pessoal, essa força que puxa o paraquedista, ó, fazendo ele cair,
ela não precisa estar encostando nele. Ela age à distância. O planeta Terra, ele age à distância, puxando os objetos para o centro. A gente vai estudar melhor essa força, a força-peso, assim que passar essas leis de Newton. Tá? Daqui a mais uma aula a gente conclui a lei de Newton e mais uma aula a gente entra nas forças. A gente estuda ela. Agora vamos passar para o grupo das forças de contato. Aquelas forças que precisa para poder existir. Precisa de contato para poder existir. Né? Por exemplo, esse homem empurrando esse carrinho de carga. Ó. A força aplicada num corpo por contato, obviamente, que causa movimento ou que para movimento, né? Ela é uma força de contato, obviamente. Tem que estar empurrando essa garrafa aqui. Ela só vai sair do canto dela se eu aplicar uma força de contato, se eu encostar nela e empurrar. Então, uma força aplicada num ponto. Ela é uma força de contato. Alguém esticando uma corda, a gente chama de força de tensão. É a força que traciona a corda, como se fosse dois carros, né? Um puxando o outro através de uma corrente. Essa corrente é esticada, essa corda é esticada, tem uma força nela que a gente chama de força de tração ou força de tensão, que ela está tensionando, ela está esticando a corda. É uma força de contato. Se não tiver as pessoas puxando na ponta, não tem força. Então ela precisa de contato para poder existir. Esse esquiador aqui embaixo, para ele poder se mover, ele tem que enfiar os garfos no chão e empurrar. Pela terceira lei de Newton, que a gente vai ver mais tarde, ação e reação. Ele empurra o chão para trás, o chão empurra ele para frente. Né? Então a força de atrito com o chão é uma força de contato. Só existe se tiver contato. A força elástica, que é a força presente numa mola, só existe se a mola estiver sendo comprimida ou esticada. De boa? Alguém quer falar? Ainda não? Escutei alguém ativando o som aí. Só show. Vamos embora. Vamos prosseguir. Beleza? Qualquer momento interrompam aí. Fiquem à vontade. Se eu não souber da resposta da pergunta de vocês, eu vou atrás de pesquisar. Em próximas aulas a gente traz a resposta, tá? Também não sei de tudo, né? Galera, resumindo, existem dois grandes grupos de forças. As forças de contato e as forças de ação à distância. Tá bem? Aqui, a força do ar atuando no paraquedas, ó, freando o movimento de queda de um paraquedista. A força de arraste, que a gente chama de força de atrito com o ar. Né? Essa força aqui, ó. Bem aqui no balão tem fogo. O fogo aquece o ar entra dentro do balão, o ar quente entra dentro do balão e empurra ele por dentro, para cima. É o que a gente chama de força de empuxo. Tá bem? Todas essas forças precisam de contato. Até essa daqui do balão. O ar precisa estar em contato com a superfície interna do balão para poder empurrar ele para cima. É uma força de contato, a força de empuxo. Beleza? Resumindo, é isso. Vamos para frente. Deixa eu deixar essa setinha aqui embaixo. Posso precisar dela depois. Se não tiverem dúvidas, vamos para a primeira lei. Primeira lei de Newton. Você conhece ela como inércia. Deixa eu trazer ela para o dia a dia de vocês. Né? Se a gente pensar numa situação onde a gente usa esse nome, inércia, você pode pensar na seguinte situação. Vamos supor, eu sedentário. Eu não faço exercício físico. Nessa pandemia eu estou aqui nessas quatro paredes. Aí eu digo, eu tenho que sair dessa inércia.
Essa inércia que eu me encontro, eu tenho que sair dessa inércia. A gente usa inércia, pessoal, que é um termo da física, como sinônimo de algo que está sempre do mesmo jeito. Sair da inércia, no popular, né? No dito popular, significa sair do estado de repouso, sair da mesmice. Então, vamos levar isso para a física, de volta. O que é inércia? A lei da inércia nos diz o quê? Vocês podem ver, por exemplo, esse exemplo aqui. A moedinha está parada, né? Olha o que diz a primeira observação. Deixa eu pegar a setinha aqui para apontar. Ó. Se um corpo está em repouso, como essa setinha aqui, ó, ela está parada, tá? Em cima do papel. Ela está bem aqui parada. Se um corpo está em repouso, ele tem a tendência de permanecer, de continuar em repouso, até que uma força externa atue sobre ele, lhe causando movimento. Então deixa eu resumir isso. Vamos olhar o exemplo. Esse exemplo dessa moedinha aqui. Ela está em repouso, em cima do papel. Na hora que o cara puxar o papel de uma vez, essa moeda que está em repouso, que está parada, tem a tendência de continuar aí onde ela está. Ela ficaria flutuando se não tivesse uma força externa agindo sobre ela. Essa força que a gente comentou no início da aula. A força gravitacional, que age sobre todos os corpos que estão dentro do nosso planeta, nas imediações dele. Tá? Se não tivesse essa força peso, se não tivesse essa força gravitacional puxando essa moedinha aí para baixo, ela ficaria flutuando na hora que o cara tirasse o papel. Então, vou levar vocês para mais um vídeo, só para dar exemplo do que é inércia. Tá? Presta atenção aí, ó. O cara vai tirar, puf, tirou a toalha. Isso é exemplo de inércia. Vou repetir aqui, ó. Agora alguém levantou a mão, né? Deixa eu ver quem foi. Não? Foi um comentário, Isaac. Colocou aí. Tudo cai para baixo porque tem uma força maior puxando. Show de bola. Isaac, o nome dessa força maior puxando, essa força externa, não é uma força que está dentro do corpo. É uma força externa. Uma força que está fora do corpo. Nicole, seja bem-vinda. A gente já está caminhando para a conclusão da nossa aula, mas a aula está sendo gravada. Depois tu assiste lá no Google Sala de Aula. Isaac, o nome dessa força? A força que puxa tudo para baixo, para o centro da Terra. Força gravitacional. Força peso, tá? Ela é que mantém as coisas paradas na superfície. Como aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ó. Esse exemplo aqui do vídeo, ó. O cara vai puxar a toalha da mesa, tudo que está parado tem a tendência de continuar parado em cima da mesa. Isso é inércia. A capacidade que um corpo tem, observa aí o vídeo, tá? Observa aí. Agora ele vai fazer na mesa gigante. A capacidade que os corpos têm de continuar do jeito que estão. Só que ele vai fazer com a moto, né? Aí. Galera, depois vocês veem esse vídeo aí na íntegra. Muito massa de se assistir. Acessa o quadro virtual. Clica no link, tá certo? Aonde tem esse meu avatar aqui, ó. Esse meu emoji. Dizendo com o dedão, ó, clica aí, ó. Eu trouxe 2 vídeos. Um do canal, acho que é Ciência Todo Dia, canal que eu curto. Ou então o canal Manual do Mundo, curto pra caramba também. Vocês vão ver vários vídeos eu trazendo aí do Manual do Mundo. E esse vídeo aqui que eu acabei de mostrar pra vocês é do Mythbusters, aquele programa que passava na TV fechada, Caçadores de Mitos, tá? Desvendando a inércia.
Então, o que é inércia? Inércia é a capacidade que os corpos têm. Deixa eu diminuir eu aqui. Olha só a primeira observação aqui. Se um corpo está em repouso, ele tem a tendência de continuar em repouso. Ele só entra em movimento se uma força externa atuar sobre ele, tá? Se não tivesse, nesse exemplo da moedinha, eu vou dizer de novo, se não tivesse a força gravitacional, essa que o Isaac falou aí, essa força maior que puxa para baixo, tá? Se não tivesse ela, o cara tirava essa cartolinazinha e a moeda ia ficar flutuando no mesmo lugar onde ela está. Porque todo corpo que está parado tem a tendência de continuar parado. Assim como, olha a observação 2. A observação 2 aqui embaixo. Se um corpo está em movimento, ele tem a tendência de continuar, de permanecer em movimento retilíneo uniforme, MRU, se não tiver nenhuma força agindo nele. O corpo que está em movimento tem a tendência de continuar se movendo. Como o cara do cavalo. Ó. Ele já estava vindo em movimento do cavalo, veloz. O cavalo parou de uma vez. Se o cara estava se movendo, ele tem a tendência de continuar em movimento, tá? Show! Olha aí, ó. Pessoal, força com que a Terra puxa a Lua, fazendo ela girar em volta da gente. É uma força, é a força gravitacional, sim. O Isaac tá falando aí, ó. A Lua tem um negócio de força gravitacional também? Tem, Isaac. A gente vai ver lá em gravitação, tá? Movimento dos corpos celestes. Assim que passar desse conteúdo de leis de Newton e de forças, a gente vai para a gravitação. Eu espero que a gente já esteja no presencial, para eu poder levar vocês para fazer experimentos. Tirar a física do quadro. É só assim que aprende física mesmo. Né? Ela tem. A Lua, ela só orbita, ela só gira ao redor do planeta Terra, porque a Terra está puxando ela com uma força, a força gravitacional. A gente vai aprender a calcular. Depende da distância, depende da massa dos corpos, enfim. Sim. Por que os planetas estão girando ao redor do Sol? Motivo, né? Como que isso acontece? Por causa da força gravitacional do Sol puxando eles. Eles ficam girando. A gente vai aprender melhor na aula de gravitação. Tranquilo? Show? Prosseguindo. Também, não vejo a hora de sair dessas 4 paredes aqui e voltar para o chão da sala. Se cuidem, viu, galera? Se cuidem para isso. Não deixem essas novas versões aí da doença, dessa praga se propagar. Se cuidem, não vão para festas. Vão tomar as vacinas. Fiquem de olho na listagem. Já chegou na faixa etária de vocês, vocês estão sendo chamados. O quanto antes vocês se vacinarem, melhor, porque a gente volta o quanto antes ao presencial. Então, voltando para a aula. Se um corpo está em movimento, ele tem a tendência de continuar em movimento. O exemplo que os livros mais dão. Quando você está dentro do ônibus. Né? Quando você está dentro do ônibus, você está dentro do ônibus. O ônibus está parado, você está parado. Quando o motorista pisa no acelerador de uma vez, você sente o quê? Você sente, ó, um empurrão para trás. Por quê? Porque você estava parado, você tem a tendência de continuar naquele local, parado. Só que o chão dos teus pés, o ônibus inteiro, o chão onde tu tá pisando, saiu. O motorista pisou no acelerador, o ônibus saiu, tu que tá parado tem a tendência de continuar parado. Por isso tu sente que vai cair para trás. Vamos pensar o contrário. Né? Vamos pensar o contrário. Se a gente não estivesse segurando em alguma coisa, Isaac, com certeza a gente vai sentir que vai ficar no mesmo lugar que estava. O chão, o ônibus vai e a gente fica no mesmo lugar, caindo para trás. Né? Vamos pensar o contrário. Se a gente estiver dentro do ônibus, segurando aqui no ônibus, o ônibus em movimento, tal, de repente o motorista freia. Se eu estou em movimento, junto com o ônibus, e o ônibus de repente para, a tendência é que eu continue em movimento.
já foi questão de Enem. A função do cinto segurança, o cinto de segurança. O cinto de segurança é um dispositivo que foi criado justamente para barrar a lei da inércia. A tendência que os corpos têm de continuar se movendo, se assim estiverem. Né? Se o corpo estiver em movimento, ele tem a tendência. Na hora que um carro bate no outro, quem está sem cinto continua se movendo. Então o cinto de segurança ele serve para barrar a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A tendência que o corpo tem de continuar. Continuar em repouso se estiver em repouso. Continuar em movimento se estiver em movimento. Simples assim, é uma lei teórica. Tem como calcular, né? Tem como fazer cálculo nela. Calcular a quantidade de movimento que existe no corpo. A gente vai aprender mais na frente. Mas só para eu checar se isso foi absorvido para vocês, tá? Me respondam ou no chat, estou com a tela de chat aberta, me respondam ou no chat, ou então no áudio, tá? Qual dos dois? Qual dos dois corpos possui a maior inércia? O carrinho sem nenhuma compra dentro ou o carrinho cheio de compras dentro? O cara vai aplicar a mesma força. O cara vai dar o mesmo empurrão. Qual dos dois? Eu vou repetir a pergunta. Acho que é a segunda opção, tio. Segunda opção. Segunda opção por quê? Por conta do... Acho que por conta do peso. Show de bola. Galera, massa, Eduardo. É exatamente isso. Pessoal, por quê? A galera tá respondendo aí no chat, ó. O Matheus disse que é o 2, o Isaac, o Arthur. Não é? Cara, tá vendo como vocês sabem, vocês têm a intuição, vocês sabem o que é. Eu só tô vindo aqui para tirar essa informação do dia a dia de vocês e colocar os termos técnicos definindo, tá certo? Então, o que é inércia? A tendência que um corpo tem de continuar em movimento, se ele estiver em movimento, de continuar parado, se ele estiver parado. Nesse sentido, o corpo que for mais pesado, né? Como o Isaac disse aí, o corpo que tiver maior peso, maior massa, é aquele que tem a maior inércia. Aquele que tem a maior capacidade de continuar. Aí tu imagina, se esse carrinho estiver parado, qual dos dois eu vou ter mais dificuldade para empurrar? O pesado. Ele tem a maior inércia. Ele tem a maior capacidade de continuar parado. Certo? Agora tu imagina esse carrinho em movimento, vindo para você. Você quer parar ele. Qual dos dois você vai ter mais dificuldade de parar? De novo, o mais pesado. O mais pesado você tem maior dificuldade para parar. Por isso que é mais difícil frear um caminhão do que frear um fusquinha. Né? Por causa da inércia. Motoristas de caminhão têm que ter essa noção de que tem que vir freando de longe, porque ele está dirigindo um corpo que tem muita inércia, que tem muita capacidade de continuar em movimento. Difícil de parar se estiver se movendo. Difícil de pôr em movimento se estiver parado. Entendido? Bem entendido? Né? Por isso, alguns livros resumem desse jeito. Ó. Vou apontar aqui com a setinha. Né? Um corpo livre da ação de forças externas é incapaz de modificar o seu próprio estado de movimento ou repouso. Resumindo, essa garrafa. De novo, essa garrafa ela não tem a capacidade de ela própria se movimentar, obviamente. Por quê? Porque livre da ação de forças externas, quando ele diz isso, pessoal, um corpo livre da ação de forças externas, como eu estou apontando aí embaixo, um corpo livre da ação de forças externas, é como se todas as forças que estivessem agindo aqui nele estivessem em equilíbrio. A gente vai estudar o equilíbrio lá na frente. Eu acho que no final do primeiro ano,
quarto bimestre, tá? A gente vai estudar a estática. Como que os corpos ficam parados, em equilíbrio. A gente sabe que aqui nessa garrafa tem força peso puxando para baixo, mas tem a força normal da mesa empurrando para cima. Essas duas forças se equilibram, deixando o corpo imóvel. Ele não tem a capacidade de modificar o seu próprio estado de movimento ou de repouso. A garrafa está em repouso. Ela só vai entrar em movimento se vier uma força externa. Se vier um vento forte, se vier alguém empurrando, tá? Então aí ela entra em movimento, se vier alguma força externa. Mas se o corpo estiver livre da ação de forças externas, ele continua em repouso. Se ele estiver em repouso, ele continua em movimento se ele estiver em movimento. Então, nesse sentido, para finalizar a nossa aula, mesmo que seja o melhor freio, com a velocidade do corpo ainda vai se arrastar forçadamente, dependendo da velocidade. Show de bola o comentário, Isaac. Tá me mostrando, tá me demonstrando que você entendeu o conceito que eu quero passar, né? O conhecimento que eu estou querendo passar para vocês. Pessoal, nesse sentido, para a gente finalizar a nossa aula e eu checar se vocês realmente estão absorvendo tudo, próxima aula vamos ficar aqui, ó. Segunda lei de Newton. Eu já peço que baixem o quadro, já deem uma estudada nele, uma analisada, uma olhada nele. E a terceira lei de Newton. Mas para finalizar a nossa aula, a gente vai resolver essa questão aqui do livro de vocês, ó. Questão 112 da página 120. Todas essas questões, pessoal, que a gente vai resolver durante as aulas, eu vou resolver junto com vocês, né? E essas questões que vão ficando aí, ó, para casa, tá? Hoje eu trouxe 3 questões, uma de cada lei de Newton. Próxima aula a gente conclui elas. Vou finalizar a aula de hoje com essa daí, tá? Questão 12 da página 120. Vamos lá, é uma questão teórica, a gente vai responder, uma questão subjetiva. Não tem ABCDE, é pra gente responder. Tá? Não, Isaac. Questão 12 da página 120, tá? Você empurra um carrinho e ele se move. Tranquilo. Tá me trazendo uma situação. Você empurra um carrinho e ele se move. Soltando, você nota que em poucos segundos ele para. Esse fato contradiz a primeira lei de Newton? Se sim, justifique sua resposta. Se não, justifique sua resposta, né? Vou ler de novo. É exatamente essa situação aqui, pessoal, que eu trouxe para vocês, ó. Deixa eu me diminuir um pouquinho aqui, ó. É exatamente essa situação aqui. Você empurra um carrinho e ele se move. Mas você observa que depois de um tempo ele vai parando, ele para. Né? Se a primeira lei de Newton diz que um corpo em movimento tem a tendência de continuar em movimento, por que ele para então? Ele não tem a tendência de continuar se movendo não? Quando eu soltei, empurrei e soltei. Se ele está em movimento, ele tem a tendência de continuar em movimento. Não tem, não? Por que ele para, então? Isso é o que a questão está trazendo para a gente discutir. Tá? Tá ferindo ou não? Tá indo contra a lei, a primeira lei de Newton é mentirosa? É isso que a questão está te perguntando. Professor, Manda. eu acho que não interfere porque acho que depende muito do peso e do terreno, não? Por conta assim, se for um canto plano. Olha aí, ó. Eu vou usar a tua resposta, Eduardo, para responder a questão, né? Eduardo disse assim, pessoal. A primeira lei de Newton continua valendo. O corpo só para por causa do peso dele e do terreno. Quando o Eduardo quis dizer isso, por causa do terreno, o Eduardo está dizendo o que com isso? Que o corpo em contato com o chão tem várias imperfeições. O corpo também tem. Essas imperfeições se encaixam, dificultando o movimento. É o que a gente chama de força de atrito, tá?
A força de atrito é uma força externa do chão no corpo. Quando o corpo está em movimento, ele vai arrastando e o chão vai parando ele. A força de atrito, que é uma força externa, por causa do contato com o chão, vai parando ele. Então a gente pode colocar assim, ó, respondendo a questão. Excelente, viu, Eduardo? Mari, bom dia. Tá sendo gravada a aula, viu? Eu posto já já. Vou só upar no YouTube, pro YouTube. E aí, quando ele subir pro YouTube, eu pego o link, jogo lá no Classroom. Aí vocês já podem assistir. Ok, obrigado, professor. Por nada. Desculpa a demora. Tranquilo, de boa. Pessoal, pergunta. Vamos ler a questão de novo e responder agora, finalizando nossa aula. Você empurra um carrinho, ele se move, soltando ele, você nota que ele para em poucos segundos. Isso contradiz a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz que se um corpo está se movendo, a tendência que ele tem é continuar se movendo. Então, se ele parou, se o carrinho parou, está contradizendo a primeira lei de Newton, a gente bota assim, ó, resposta, não. Né? Por que não? Porque ele está mandando justificar. Justifique a sua resposta. A gente vai justificar com base na primeira lei de Newton. Olha o que diz a primeira lei de Newton aí, ó. Se um corpo está em movimento, ele tem a tendência de permanecer em movimento até que uma força externa atue fazendo parar. Que é o que está acontecendo. Como o Eduardo comentou. E a gente vai colocar isso na resposta. Não contradiz a primeira lei de Newton, pois, vamos justificar, pois o carrinho só para, né? O carrinho só para devido a uma força externa. A gente bota entre parênteses, ó. Força de atrito com o chão. Devido a uma força externa que age sobre ele. A gente pode comentar ainda mais, pessoal. A gente colocar assim, ó. Se não houvesse essa força externa, o que é que a gente pode comentar? O carrinho continuaria Continuaria em movimento. em movimento. A gente pode dizer ainda mais. Retilíneo uniforme. Ou seja, ele continuaria em movimento reto, sem nunca mudar de velocidade. Ele só ia parar se a força externa agisse. Ele só ia acelerar ainda mais se uma força externa agisse, empurrando ele. Né? Então é isso. Vamos ler se está boa a nossa resposta. Então, esse fato contradiz a primeira lei de Newton? Não contradiz a primeira lei de Newton, pois o carrinho só para devido a uma força externa que age sobre ele. Se não houvesse essa força externa, o carrinho continuaria em movimento reto para sempre. Tá bom? Então aqui eu vou salvar esse quadro, vou postar novamente, né? Porque o quadro que está salvo lá no Classroom, deixa eu voltar aqui para vocês. Parando minha apresentação. Pessoal, esse quadro que está aí salvo no Classroom, ele é o quadro antes da nossa aula acontecer. Né? Ele não foi editado ainda, tá bom? Então, ele não teve essas modificações que a gente fez nessa aula. Então, eu vou, acabando essa aula, eu vou postar lá no Classroom esse quadro atualizado, com a resposta dessa questão, né?
todos os comentários lá que a gente, todos os riscos, todas as modificações, todas as edições que a gente fez nesse quadro. Vou postar lá e aí vou carregar o vídeo para o YouTube e eu posto o link para que vocês possam assistir novamente, para que outras pessoas que não assistiram possam assistir aí. Que a nossa aula chegue na sala inteira. De boa? No mais, eu queria que... Professor, esse Oi. quadro que o senhor passou é pra gente copiar ou pra gente estudar apenas? Mari, não é para copiar, tá? Eu não vou dar ponto para copiar. Como é que vocês vão ter a nota parcial de vocês, pessoal? A nota parcial de vocês vai ser através dessas questões que a gente está fazendo juntos. No final, vou juntar todas essas questões num único formulário Google, só para você ir marcando os itens. Então, eu aconselho, copie as questões. Precisa nem copiar o enunciado. Se tu tem um livro, né, copia só a resolução, né? Refaz essas questões no teu caderno, tá bom? Porque isso é um bom treino para você e eu vou querer isso lá na frente para ver como está o teu aprendizado, para eu te dar nota parcial. Então, não precisa copiar o quadro virtual inteiro, não. Só a resolução das questões, porque isso sim vai valer nota parcial. Lá na frente eu vou juntar todas numa listagem só. De boa? Ok, obrigada. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Eu queria agradecer aí a presença de quem ficou até o final. Amanda, Ana Clara, Arthur, Lara, Alessa, Isabela, Isaac, Cauã, Levi, Lohane, Maria Eduarda, Mari, Matheus, Nicole, Thaísa e Vivian. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Eu vou dando por encerrada a nossa aula de hoje. Muito obrigado mesmo por estarem comigo. E vamos que vamos, tornando a física mais interessante aí, viu? Tchau, tchau pra vocês. Tchau, professor. Tenha um bom dia. Bom dia pra vocês. Falou, professor. Bom dia. Valeu, galera. Valeu, Tchau, tchau. professor. Abração. Tchau.